Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as suas ofensas. Esse trecho do Sermão do Monte, que está lá em Mateus, no capítulo 6, nesse trecho e na sequência da chamada oração do Pai Nosso, que se universalizou entre as correntes cristãs, entre as mais diversas denominações cristãs, sejam evangélicas ou católicas ou pentecostais, neopentecostais, tradicionais, reformados, enfim. Nos fala duas vezes da necessidade de nós perdoarmos. Fora a questão espiritual e a necessidade óbvia do perdão, e não só a necessidade, mas o mandamento do perdão, porque Deus já nos perdoou antes da fundação do mundo e nos comissiona, nos ordena a perdoarmos uns aos outros. Fora essas questões óbvias da necessidade que todos temos de perdão, especialmente dos crentes, filhos de Deus, seguidores da sua palavra, a necessidade do perdão e de perdoarmos, existe para além disso também uma necessidade de cunho emocional, porque a falta de perdão, o ódio, o ressentimento, a mágoa, o rancor, nos colocam numa prisão sem muros. Nós reclamamos hoje de estarmos confinados nas nossas casas. Muita gente diz que se sente numa prisão, evidentemente porque não podem sair de casa em função da pandemia do Covid-19. Agora, imagine você estar vivendo uma vida normal, trabalhando, estudando, convivendo e ainda assim estar numa prisão sem muros. A falta do perdão é uma prisão sem muros. É uma prisão que nos acompanha para toda parte. Às vezes dentro de uma festa, às vezes num transatlântico, num cruzeiro, às vezes num momento de lazer, em momentos absolutamente prazerosos. Quando guardamos ressentimentos, podemos nos sentir de novo reféns desse sentimento. Basta que alguma coisa nos traga o objeto desse ressentimento à mente. Se for uma pessoa, basta ver ou lembrar de uma pessoa. Se for uma situação, basta se lembrar dessa situação, sentir aquilo de novo, ou seja, ressentir, que é a raiz do ressentimento. A necessidade de se livrar disso, ela é imperiosa, porque nós liberamos o perdão não só para libertar alguém de um fardo, alguém que nos magoou ou de uma certa situação traumatizante, mas sobretudo para nos libertarmos desse fardo, nos libertarmos dessa prisão sem muro, essa prisão que consome nossa energia. Quando odiamos alguém, por exemplo, nós somos escravos dessa pessoa, porque ela nos retira a paz, a alegria, ela altera nosso estado de ânimo. Basta ouvir a sua voz, ou encontrar-se com ela, ou até mesmo lembrar-se dela, para que uma série de sentimentos ruins e negativos e intoxicantes nos venham à mente, ao coração, e aquilo nos faz tão mal e altera o nosso humor e retira a nossa qualidade de vida. Deus sabe o que faz e nos impõe o perdão em primeiro lugar porque nós já fomos perdoados. Ou seja, se Deus, que é santo e que a ninguém ofende, que a ninguém magoa, que a ninguém defrauda, que a ninguém trai, nos perdoou, sendo nós, eu e você, os defraudadores, os rebeldes, os pecadores, porque nós, pecadores que somos tudo isso que eu acabei de dizer agora, não vamos liberar perdão para as pessoas, mesmo quando as pessoas são injustas com a gente, traidoras, mesmo quando as pessoas
nos fazem mal. É uma necessidade espiritual para nossa santificação, para o nosso aprimoramento espiritual. Não existe crente que não perdoe. Não pode haver. É incompatível com a mensagem do Evangelho. O perdão que nos foi otorgado precisa ser passado adiante, para que outras pessoas também se influenciem beneficamente pelo espírito do perdão e sejam encorajadas ou ao menos desafiadas a perdoar. Mas também o ponto de vista psicológico, emocional. Quando nos libertamos de uma corrente ou de um calabouço do ressentimento, do ódio e da mágoa, nós estamos nos desintoxicando, nos sentindo mais leves em relação àquilo que nos fazia mal antes. É imperioso, é absolutamente fundamental que você libere perdão. E em última análise, o versículo 14 nos diz que se nós não perdoarmos, nós não obteremos perdão. Não há interpretação para isso. Esse versículo é muito claro em dizer que os que não conhecem o perdão não receberão o perdão. Não vá dormir hoje com mágoa no seu coração. Se disponha a colocar essa mágoa diante de Deus, pedindo a Ele as condições que você precisa para liberar perdão para alguém. E se for esse o caso, contacte alguém, ligue para a pessoa, vá a um psicanalista, vá a um médico para se desfazer de traumas. Há muitas maneiras à nossa disposição para que nosso coração seja aliviado pelo ato de perdoar. O ato de perdoar começa na disposição de fazê-lo. E os meios, Deus provê, a medicina provê, a psicologia provê, um bom gabinete pastoral ajuda a prover. Então, obtenha o perdão de Deus hoje, através da sua ação de perdão a alguém. Que Deus possa te abençoar e que o seu coração possa ficar mais livre, leve e solto. Em nome de Jesus.